Olá, eu sou Joyce Maffezoli. A natureza é a grande fonte de inspiração e referência para qualquer criação do homem. Em tempos de constante evolução e automatização, seria possível criar um ecossistema totalmente artificial? É o que traremos no programa de hoje, com 2 entrevistas, dando ênfase aí à floresta sintrópica. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Fernando Rebelo é biólogo e engenheiro agrônomo, um dos fundadores do CPES, que é o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, e da Forest for Farming. É um prazer recebê-lo, Fernando. Obrigado, eu que agradeço e fico muito feliz de poder contribuir, né? E também com a gente, Ivanir Santos, que é fundador da ONG Patrimônio da Mata Brasil. Prazer em recebê-lo, Ivanir. Prazer é todo meu. Obrigado. Regeneração e produção ao mesmo tempo, em que protege o meio ambiente. Essa é a promessa da floresta sintrópica, um sistema que busca imitar os processos naturais de uma floresta, criando um ecossistema produtivo e sustentável. Fernando, explica melhor o que é esse modelo floresta sintrópica. Tenho certeza que é um nome aí novo para muita gente. Explica para nós o que é esse modelo. Bom, é bem simples. Nós estamos copiando o que a natureza faz há 3,6 bilhões de anos, né? Foi quando surge a vida no nosso planeta. E nesses 3,6 bilhões de anos, a natureza já experimentou de tudo. Nós tivemos explosões de vida, assim, há milhões de anos atrás. Parecia que a natureza ainda estava testando. Então, se a gente copiar a natureza, a gente tem a natureza como mentor, a natureza como modelo, a natureza como guia, a gente vai errar muito menos. Então, a gente tem muitos produtores hoje que estão buscando copiar a natureza, mesmo em larga escala, né? Então, basicamente é isso. A gente vê como que uma floresta funciona. Então, a gente imita os processos. A gente não vai plantar as mesmas espécies, mas se eu estou aqui no Cerrado, eu olho para uma floresta no Cerrado e vou utilizar, vou tentar buscar a forma e a função daquela floresta para produzir soja, para produzir milho, para produzir frutas, para criar animais. Aí a gente vai ter uma resiliência muito maior e vamos ter muito menos problemas de pragas e doenças. Olha só, a natureza realmente é maravilhosa e o homem também, né? Porque o homem imita a natureza. Ivanir, você é um simpatizante desse tema aí. Você fundou aí uma ONG, inclusive, para ajudar nesse trabalho. Isso. Devido a algumas experiências aí, eu até fico assim muito feliz de participar com o Fernando, que ele é uma referência para nós nessa área de floresta sintrópica. E eu acabei com várias experiências que eu tive aí fora do Brasil, em outros lugares, e aí acabei escolhendo, como o meu trabalho é a área de tecnologia, me permite o trabalho remoto, eu acabei vindo morar em um sítio, e aí é um sítio que eu vivia na minha infância, e 40 anos depois eu retorno e encontro tudo muito diferente, né? A natureza praticamente desapareceu, os rios que nós pescávamos foram bastante prejudicados com assoreamentos, e aí eu comecei essas experiências em estudar sobre reflorestamento, né? Nós íamos mais falar sobre agrofloresta, que é uma forma que você integra, né, a produção de alimentos com a floresta. E aí depois, mais para frente ainda, ficamos sabendo sobre essa nova, pode-se dizer apesar do Fernando dizer que é simples, mas às vezes o simples hoje em dia é o mais difícil de nós fazermos, né, na prática, porque o homem complica demais as coisas. E aí com esse plantio intercalando plantas com determinados fins, é maravilhoso o resultado, você traz vida para a terra, né? Então, a partir daí, nós criamos essa ONG e nós estamos fazendo alguns reflorestamentos aqui na região, em áreas que foram atingidas pelos incêndios.
É simples para ele, que é uma referência, né, Ivanir? Ô, Fernando, quais são os benefícios desse método? Você já falou aqui que quanto mais próximo da natureza, mais resistente a pragas, doenças, provavelmente são esses os benefícios, entre outros aí. Eu vou dar um exemplo bem prático. Há muitos anos atrás, eu estava numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente da minha cidade, e isso tem a participação de agricultores de larga escala, representantes da sociedade, né? E um dos agricultores, ele falou sobre a Helicoverpa armígera, que foi um inseto que surgiu, e na época, isso acho que tem mais de 10 anos, surgiu na Bahia, na região de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, e estava destruindo tudo, comendo milho, comendo todo tipo de plantação. Os agricultores preocupados, nada matava a praga. Eles eram no tempo do governo da presidenta Dilma Rousseff. Aí eles mandaram representantes, e a presidenta mandou representantes da Embrapa irem lá para ver se achava uma solução, né? E eu conversei com um pesquisador que ele foi para essa expedição, o Amabílio, se eu não me engano, o doutor Amabílio da Embrapa. E perguntei para ele participou da expedição, né, foi testemunha ocular, e ele falou, quando chegaram lá, perguntou, mas não tem ninguém que escapou? Não tem nenhum produtor? Aí um dos agricultores falou, tem um aqui que não teve ataque. Então vamos ver o que ele fez. E quando eles chegaram lá, o Amabílio não soube dizer por quê, se ele tinha assim, um viés ambientalista ou se era uma questão de logística. Ele tinha deixado faixas de cerrado e faixas de grão. E ele foi um dos únicos que não teve ataque da Helicoverpa. Provavelmente, pela diversidade ali dele, ele preservou áreas de cerrado nativo, isso criou os predadores naturais desse inseto. E ele não teve problema com a praga. Então, a resiliência se torna muito grande quando você tem a diversidade. A diversidade, ela traz estabilidade. A diversidade não é um fim em si. Quanto mais diverso, melhor. Não. A diversidade existe, o planeta criou diversidade de espécies para resolver processos. Então, por que o Cerrado tem 12 mil espécies de plantas? Porque nós temos uma estação seca severa, nós temos muitos solos ácidos. Então, tem vários processos para resolver. Então, a natureza lança a mão de espécies para resolver os processos. Então, ao invés de nós, sozinhos, querer resolver esses processos, a gente entendendo como a natureza funciona, a gente lança a mão desses instrumentos. Uma coisa muito simples hoje, tem muitos produtores. Olha, eu tenho uma amiga no sul de Goiás, o pai dela era muito reticente. Ela tinha acabado de se formar em agronomia na Exalc, e o pai era muito reticente de adotar práticas novas, porque ele vinha num fazer de agricultura de anos e anos. Mas ela convenceu ele, eles reduziram, só com biológicos, só usando micro-organismos, eles reduziram de 42 sacas de soja o custo era 42 sacas por hectare, eles reduziram para 19 sacas. Então eles contrataram 2 biólogas, montaram um laboratório, produzem 5 micro-organismos. Esse é mais um exemplo do agricultor que está na transição agrícola. O que é a transição agrícola? São aquelas pessoas que acordaram e que viram, não adianta a gente usar mais defensivo, agrotóxico. Não, isso não resolve, isso só piora. Adubos químicos também são sais que matam a vida. Então a natureza usa a vida há milhões de anos. E a gente viu que, trazendo os micro-organismos, a gente traz diversidade para dentro do solo. Então, é uma maneira de mitigar os malefícios do monocultivo. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.
Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Fernando, em quanto tempo, mais ou menos, aí dá para recuperar essas áreas degradadas com eficácia? Como no exemplo aqui do Ivanir, essas áreas aí que foram queimadas? Depende, assim, a pergunta é qual a sua pressa? Então, eu tenho áreas aqui, por exemplo, que a gente levou por processos, usando muito pouco insumo no começo, nós levamos 5 a 6 anos para estabilizar e não precisar mais colocar qualquer insumo. Eu fiz uma análise de solo dessa área, da Testemunha, eu estou nesse sítio aqui, cheguei em 2015, nós plantamos essa agrofloresta entre 2015 e 2016. Aí eu fiz uma análise de solo semana passada. A gente começou com o fósforo, 2,5 ppm de fósforo. Isso, para a agricultura, teria que ser no mínimo 30. Começamos com 2,5. Aí eu fiz hortaliças, plantamos as nativas que crescem bem aqui na região, plantamos eucalipto, jabuticaba, plantamos banana. Se você vê a banana agora, tá impressionante assim. O tronco da banana prata, essa prata catarina, prata anã, tem uns 30 centímetros de diâmetro. Uma das bananas mais bonitas. Nós elevamos a matéria orgânica de 2,5 para 10. Elevamos o fósforo de 2,5 para 18. Isso sem eu comprar fósforo, sem eu comprar superfosfato, iorim, qualquer coisa. Então, assim, e olha, e se funciona aqui onde eu estou, que são solos mais velhos do Brasil, são solos com 2 bilhões de anos, já foram fundo de mar. Então, eles são muito degradados porque os incêndios são muito comuns, eram comuns aqui nesse sítio, o Cerrado queima há centenas de anos, os incêndios antrópicos, né? Então, depende do lugar que você está. Se você vai para a Caatinga, por exemplo, a Caatinga, o solo dela é formado da degradação primária da rocha-mãe. Então, são muito mais férteis que o nosso solo aqui do Cerrado. Então, se você usar as plantas adequadas que crescem bem na Caatinga, é muito mais rápida a restauração. Você vai para a Mata Atlântica, que chove mais, é mais rápida a restauração. Depende, no ponto que você está hoje, quão distante ou próximo você está dos sistemas de abundância, ou seja, da vegetação original. Você pega, por exemplo, o sul de Goiás. Há uns tempos atrás, quando os produtores começaram a adotar os micro-organismos, produtores de larga escala, por que eles começaram a adotar micro-organismos? Porque eles viram que fazendo soja, milho, soja, milho, soja, milho, a matéria orgânica se perdia. E quando a matéria orgânica do solo chega a 1%, não adianta você aplicar nenhum defensivo, não adianta aplicar nada, porque aí você tem explosões de insetos, explosões de fungos, bactérias, você tem um descontrole total. Então, isso varia muito. Para você ter uma ideia, na Amazônia, a gente fez um trabalho, estamos trabalhando na Amazônia, a minha amiga Lenise estava plantando cacau, e falaram para ela assim, não, Lenise, você tem que colocar aqui calcário, seu pH está 4,7. Ela falou, não, as coisas vão por processo. Então ela plantou não só cacau em monocultivo, ela plantou as árvores que crescem bem na Amazônia. Em 18 meses o cacau floriu, começando com pH 4,7. Então, quando a gente faz monocultivo, 1 mais 1 pode ser menos 3. Mas quando a gente usa os processos naturais, 1 mais 1 vira 10. Entendi. E funciona, pelo que você colocou aqui, em qualquer tipo de bioma. É claro que você vai usar as características daquela região para se adaptar mais facilmente, né? O Ivanir, então, a floresta sintrópica, ela praticamente dispensa o uso de adubos aí defensivos, mesmo os orgânicos, né? E tem outra coisa aí que o Fernando citou, da área que ele se encontra, ele tem mais escassez de água, eu creio, né?
Então, quanto aqui na nossa região, nós temos um pouco mais. Então, isso acelera o processo de decomposição, né, desses orgânicos. E aí, na sua pergunta anterior também, eu acredito que o retorno em contato com maior quantidade de água, se você tiver possibilidade de molhar, eu fiz também essa experiência que ele citou aí com a bananeira, eu tenho coisa pessoal mesmo, plantio de banana maçã, que ela não é transgênica, né, a original, e o resultado é impressionante. Ela quando amadurece, ela chega a estourar a casca dela de tanto crocante, a diferença da qualidade do produto. Acho não, né? Nós temos certeza que esse trabalho, a adubação é desnecessário, porque ele já tem tudo o que precisa. O próprio organismo, ele da decomposição das folhas, ele já traz essa fertilização necessária. Eu não tenho conhecimento técnico assim do Fernando, mas pelo olhar a gente já vê o resultado. Sem ver os números já é impressionante. Ô Fernando, qual o papel da sucessão ecológica aí nesse sistema? Como a gente pode tomar dois caminhos. Ou a gente faz 100% por processos, significa o quê? Você tem que conhecer as espécies que crescem bem naquele solo que você está agora. Eu começo aqui com solo, pH 4,8, 2 ppm de fósforo, solos compactados. Eu não posso plantar nesse solo uma laranjeira. Eu não posso plantar um café. Eu posso plantar se eu trouxer insumos de fora no início e manter, e paralelamente eu vou plantar árvores que crescem bem. Então eu vou plantar aqui açapeixe, eritrina mulungu, lobeira, barbatimão, acácia manjo, até exóticas. A gente não tem preconceito com exóticas, porque nós estamos num processo de o mais rápido possível trazer a fertilidade de volta. Mas a natureza é muito sábia. Quando o pH fica ácido, o que a natureza faz? Ela tranca o fósforo. E quando que ela libera? Quando o pH sobe. Nesse solo que nós fizemos análise, nós saímos de 4,8 e estamos em 6,6 o pH agora. Então agora a natureza libera o fósforo novamente, libera outros nutrientes. Então a sucessão ela tem esse papel. Então se eu pego uma terra muito degradada, com feto de gaiola, que é uma samambaia pH 4, 3,8, aí a gente planta aquilo que cresce bem naquele solo. Aí a gente poda uma vez, poda 2 vezes, poda 3 vezes, isso anualmente. Então depois de 3, 4, 5 anos, nós melhoramos a terra com as próprias árvores, com a poda drástica. Porque quando a gente poda, a gente usa espécies que rebrotam com força e aquele material vai para o solo. E quando as árvores rebrotam, elas produzem exudatos. E o que é um exudato? Por exemplo, se eu espirro, atim, isso é um exudato. As árvores produzem isso e alimentam fungos e bactérias e avisam eles, eu preciso de água, eu preciso de nutriente. E as micorrizas, os fungos e bactérias vão buscar esses nutrientes. E a gente começa a provocar agora no solo uma revolução. Os micro-organismos voltam, então a sucessão tem esse papel de auxiliar a transformação. Mas aí você pode falar, mas eu vou ter que esperar 5 anos para colher uma banana, 6 anos, se a banana dá com 1 ano e meio, a gente esperou em umas áreas aqui 4 anos para colher o abacaxi, quando a gente fez 100% para o processo. Mas eu posso acelerar no início usando esterco de curral, mas eu não posso fazer isso uma vez, eu tenho que fazer mais vezes, até as árvores tomarem conta do lugar e eu podar, fazer poda drástica. Ou seja, a poda, então, é essencial nesse sistema. E no convencional, a poda já acho que é um sistema que é muito raro, né? Seria uma das diferenças entre a floresta sintrópica e a convencional? Se você pega, por exemplo, o monocultivo de goiaba, a pessoa só faz a poda de produção, a poda de manutenção na goiabeira, porque ele quer produzir frutos. Agora, na restauração de conservação, não se faz poda. Se planta ali as plantas secundária inicial, secundária tardia, clínica, se faz uma mistura de espécies, planta e zela os primeiros anos e depois nunca mais faz poda. Agora, por que nós fazemos poda? Porque a natureza faz poda. E como que Ernest Goethe, que é o fundador dessa tecnologia, descobriu isso? Ele percebeu que, por exemplo, quando teve o furacão Richard na América Central em 2010,
destruiu muito, foi um furacão muito forte, quebrou muitas florestas. No ano seguinte, teve um recorde de produção de cacau, porque o cacau é produzido no subbosque da floresta. Aí os produtores estavam sonhando depois no ano seguinte, quando vai ter outro furacão? Para ter outra poda das árvores, e aquele estímulo de crescimento circula por todas as plantas, circula pelos cacaueiros. Então é só a gente adotar essa estratégia, porque florestas que não têm distúrbio, eu fui para a Espanha e eu vi os parques nacionais, vários, tudo envelhecido. Eu não estou dizendo que nós temos que podar parque nacional, não. Mas vamos olhar uma floresta que não tem distúrbios naturais. Ele continua produzindo frutos? Consegue criar mamíferos de porte grande? Consegue, mas muito baixo. Então é como se a gente fizesse uma melhoria, a gente acelerar. E como nós somos mamíferos de porte grande, nós dependemos de frutos grandes, né? Nós dependemos de comer frutos de solo, terra fértil. Foi isso que há 12 mil anos que existe a agricultura. Qual que foi o alicerce da agricultura nesses 12 mil anos? Foram as florestas. Ela foi a âncora da agricultura, né? Onde tinha floresta, desmatava e plantava agricultura monocultivo. Agora a gente tem que reverter esse processo. Tem muitas áreas, nós não vamos desmatar áreas nativas. Não, tem muitas áreas. Você anda, por exemplo, pelo interior de São Paulo, você vê um subaproveitamento em qualquer estado. Tirando áreas de grão, que é o plantio intensivo, existem muitas áreas que não se aproveita 50% da floresta que foi destruída. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Kátia. A Vitagold inovou mais uma vez e apresenta o Vitais 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitais 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitais 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitagold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitagold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitais 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Oi, Ivanir, como o produtor pode identificar esse momento certo aí para a poda? A própria natureza avisa, como o Fernando colocou aqui mais ou menos? Ele falou de um fator importante aí que é a integração da natureza, que é o sol, né? As plantas, elas precisam da luz, e aí olhando pelo crescimento das que se desenvolvem mais e menos, você percebe qual a planta que está precisando de mais luminosidade, e tem essas podas programadas aí, como o Fernando citou, que ela permite com que a luz do sol faça um melhor contato aí com o solo e com as folhas para acontecer esse incrível milagre aí da vida na Terra, né?
Fernanda, essa questão de poda é uma questão até delicada. Você falou aqui que você vê árvores antigas em parques e já velhas e caindo. Inclusive, essas árvores poderiam ser podadas, elas poderiam se regenerar com uma poda, porque a gente vê muito, assim, principalmente ambientalista, defendendo, não toque na árvore, a árvore não pode ser tocada. E, de repente, seria uma forma até de a gente melhorar, dar mais vida aquela árvore? Então, eu acho que quando a gente vai fazer um trabalho com o agricultor, geralmente o agricultor quer dar para nós ou a pior área ou a área da reserva legal. Não, faz agrofloresta ali, porque aqui eu estou na minha área de produção. Não, nós não precisamos pegar a melhor área da fazenda nem a pior, a gente pega uma área média. E aquilo que já existe de floresta, aquilo é a nossa sala de aula. Então, os parques nacionais, reservas biológicas, as áreas que estão gravadas perpetuamente para ser preservado, aquilo é a nossa sala de aula. A gente vai lá, podemos até coletar sementes, se for permitido, e ver como que as plantas estão consorciadas, porque eu acho que a grande falha da humanidade no modelo de fazer agricultura, o ser humano sempre foi andando pela natureza e descobrindo plantas comestíveis. Então, quando a gente descobriu, seja a soja, o milho, fez melhoramento, ou descobriu uma laranja na China, um pêssego, a gente simplesmente pegava aquele fruto que tinha um valor para nós, um valor econômico, a gente come aquilo, levava para casa. Mas a gente esqueceu algo crucial. Quem estava junto com essa laranjeira? Quem estava junto com esse pêssego? Se você vai para o Cazaquistão, é onde a maçã é nativa. A maçã é nativa no Cazaquistão, tem florestas de macieiras. E eu vejo filmes que eu encontrei, nunca fui para o Cazaquistão, mas vendo pesquisadores, aquilo já não é natural para mim, porque sobraram só as macieiras. Mas teve um pesquisador do Cazaquistão que estudou maçã por 60 anos. Ele falou, tem maçãs de 30 metros de altura, 350 anos de idade. E quando eu recebo aqui um europeu da Dinamarca, um jardineiro que veio fazer estágio conosco aqui, ele fala, Fernando, na Dinamarca as macieiras duram 10 anos e são ancoradas com fios porque ela não suporta mais o peso. Então, assim, é um extremo na natureza. Quando Ernest era criança na Suíça, existia mais de 1000 variedades de maçã, mais de 1000 variedades. Hoje existe 8 tipos de maçã. Então, a nossa grande falha foi essa, não enxergar o entorno assim. Porque agora, qual que é o grande desafio nosso? O grande desafio é ecoalfabetizar as nossas crianças. Eles não podem só aprender matemática, português, química e física. Eles têm que aprender como que o planeta funciona. Eles têm que entender porque daqui para frente, a única palavra é resiliência com regeneração. Se nossas crianças, os nossos jovens, não entenderem como o planeta funciona, a nossa civilização vai desaparecer. O mundo vai seguir, mas a nossa civilização vai desaparecer. Então, olhar para a natureza, essas árvores que são velhas, elas são as nossas professoras. Então, a gente vai na natureza, volta para o nosso sítio, olha os pastos degradados. Por 3 anos eu dei curso, cada curso tinha 100 pessoas. 99% dos projetos dos alunos começava onde? No pasto degradado. O pasto que já foi muito explorado e não produzia mais nada. Então a gente tem que aprender com essas florestas nativas, coletar semente nessas florestas nativas e construir uma floresta. A partir de uma floresta de alimento, uma agrofloresta, a partir do momento que a gente constrói, a gente aprendeu a construir uma floresta, aí seria o momento da gente poder ir nessas florestas que estão em conflito, né? Porque tem muitas áreas que estão protegidas, mas existem muitos conflitos, e aí sim a gente poder dizer que vai melhorar essas florestas, né? Mas a partir do momento que a gente sabe construir uma floresta e ela tem todos os requisitos, na forma e na função. Ela cumpre o seu papel de conservar a água, regular o clima, trazer estabilidade, enfim. São infinitos os benefícios de uma floresta biodiversa e estratificada.
é aprender com o que já está lá, com o nativo, com quem chegou antes. Ivanir, muito obrigada pela sua participação aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigado. Fernando, foi um prazer recebê-lo. Informações aí, foi uma aula. Hoje aprendemos um pouco sobre floresta sintrópica. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado, viu? E gratidão a você que nos acompanha e siga o nosso perfil no Instagram e Vamos Fazer do Agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.